Quer aprender como calcular o montante em juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com a segunda parte da resposta a como calcular o montante em juros compostos. Se você chegou aqui agora, sugiro que inicie pela primeira parte dessa resposta. Lá falamos sobre as fórmulas, as notações e o diagrama, e também temos uma exemplificação, com a fórmula principal. Na videoaula de hoje falaremos sobre a dedução para a fórmula principal e mudanças na unidade de tempo. Vamos começar? Aplicando um capital de 100 à taxa composta de 2% ao mês durante 3 meses, responda o que se pede. Calcule o montante obtido em cada mês, então aquele que a gente encontra o montante em cada um dos meses, dos 3 meses. E na letra B, calcule o montante acumulado no final do terceiro mês, deduzindo a fórmula. Bom, vamos começar aqui pela letra A. Aqui estão os dados, capital de 100, o tempo de 3 meses, a taxa de juros de 2% ao mês. Lembrando que, para usar na fórmula, dividimos 2 por 100, ou seja, transformamos a porcentagem em uma fração e depois numa decimal, 0,02. Elaboramos aqui uma tabela que acho que fica mais fácil da gente visualizar a memória de cálculo. Na primeira coluna que a gente tem os meses, o primeiro, segundo e terceiro mês. Depois a gente tem um rendimento e o montante. Como é que a gente calcula o rendimento? Capital vezes a taxa. É assim que a gente vai calcular o rendimento para cada mês. E como é que a gente calcula o montante? Capital mais os juros. Também usaremos essa fórmula para todos os 3 meses, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira linha, que é do primeiro mês. Então, os juros do primeiro mês é igual a capital vezes taxa. Os juros é igual ao capital de 100 vezes a taxa de 0,02. Olha aqui, 0,02, tá? Usaremos 0,02 para todos os meses aqui. Então, 0,02 vezes 100, 2. Então, esse é o rendimento do primeiro mês. Bom, o rendimento do primeiro mês mais o capital, 2 mais 100, chegamos aqui ao montante do final do primeiro mês, 102, tá bom? Vamos para o segundo mês. Os juros do segundo mês é igual a capital vezes taxa. A diferença é que o capital agora, olha só, 102, meus amigos. 102 é o montante que conseguimos no mês anterior, já que a gente está aqui no segundo mês. 102, novamente, é o capital mais os juros. Portanto, calcular 0,02 vezes 102 é calcular juros sobre juros. Os juros do segundo mês, 2,04. O montante do segundo mês, capital mais os juros, capital de 102, mais os juros de 2,04, encontramos aqui o montante no final do segundo mês de 104,40. Vamos aqui para o terceiro mês. Os juros é igual a capital vezes taxa, capital de 104,4. Novamente vem o montante do segundo mês, ele vem para cá, e vamos calcular os juros sobre uma base maior. Então, os juros do terceiro mês, multiplicando esses dois valores, chegamos aqui a 2,09. Esse é o rendimento do terceiro mês. Como calcular o montante? Capital mais os juros. Capital de 104,40 mais os juros de 2,09. Chegamos no montante no final do terceiro mês de 106,49. Veja que a base, meus amigos, a observação está justamente no cálculo do rendimento. A base ele vai sendo acrescida pelos juros anterior. Então, a gente vai calculando juros sobre juros. Daí a gente tem o regime de capitalização composto, tá bom? Feito aqui, respondendo a primeira pergunta da letra A aí, o montante no final do primeiro mês 102, do segundo mês 104,40, do terceiro mês 106,49. Estão aqui as respostas da letra A. Vamos para a letra B. Aqui ele pede para que a gente faça uma dedução, e depois a gente faça o uso dessa fórmula que a gente vai deduzir aqui. Bom, vamos usar aqui a canetinha, porque fica mais fácil para a gente visualizar. O montante 1 é igual ao C mais os juros do primeiro mês. A gente viu essa fórmula aqui. A gente substitui juros por isso aqui, C vezes I, que a fórmula dos juros é essa daqui. Bom, note que a gente tem agora C aqui nesse primeiro membro, antes do sinal de mais, e o C aqui depois do sinal de mais. Primeiro e segundo membro eu vou chamar assim. A gente põe ele em evidência,
e a gente parte para a divisão. Olha, C dividido por C, 1. Ó, 1 aqui dentro. Mais esse mais aqui, é esse mais aqui de dentro, aqui entre os dois membros. C vezes I dividido por C, vai sobrar apenas o I. Olha ela aqui, tá? Vamos aqui para o montante no segundo período. Vai ser o montante 1 mais o montante 1 vezes a taxa. Essa fórmula aqui usamos na planilha anterior, né? No slide anterior. Então, montante 2 é igual, substituindo o M1 por C vezes 1 mais I. C vezes 1 mais I. Olha aí. Substituímos por C vezes 1 mais I. Aonde que eu estou vendo isso aqui? Aqui, ó. C vezes 1 mais I. Tá certo? Então, a gente pode colocar também a evidência. Veja que a gente colocou ele aqui em evidência. Ó. C vezes 1 mais I, que é o M1, vezes 1 mais I. De onde vem esse 1 mais I aqui? Olha só, quando a gente divide os valores, ó, C vezes 1 mais I dividido por C vezes 1 mais I, vai sobrar 1. Olha ele aqui dentro. Depois, quando a gente divide esse fator aqui inteiro por C mais 1, vai sobrar apenas o I. E ele vem para cá. Ah, mas aí de onde vem esse sinal de mais? Aqui, ó. Ele está bem no meio. Tá bom? Vou apagar para a gente poder visualizar melhor os demais. Então, vamos aqui para o montante 3. Montante de 3 vai ser igual ao montante 2 mais montante 2 vezes I. Tá bom? E aí a gente faz a substituição. Ó. O montante 2 é tudo isso aqui. Ó. C vezes 1 mais I, C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Olha ela aqui. Ó. Isso aqui é o montante 2. Então, a gente substituiu ali. Substitui novamente e multiplica por I. Né? Eu estou seguindo exatamente esse formato que está aqui. Ó. Tá bom? Bom, aí a gente põe ele em evidência. Ele fica aqui em evidência. Ó. Tudo isso aqui é o M2 ó, vezes 1 mais I. Como que a gente chega em 1 mais I? Perceba ó, que eu tenho 1 aqui. Ó. Então, 1 mais... Está aqui o sinal de mais. Ele vem para cá. Ó, mais... Novamente, dividir esse fator por esse aqui, vai sobrar apenas o I, e ele está aqui dentro. Bom, a gente não precisaria fazer mais, já é perceptível para a gente, que a indicação de quantos fatores a gente vai multiplicar aqui depende do período, né? Então, veja que 2, 1, a gente tem um fator, 2, a gente tem 2 fatores, o número 3, a gente tem 3 fatores aqui, tá bom? Então, Mn, eu não sei que período, poderia ser 10, igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Se fosse 10, então capital vezes 1 mais I elevado a 10, por exemplo. Tá bom? Meus amigos, notem aí um detalhe que só é possível fazer o uso dessa fórmula quando as taxas de juros forem a mesma. Veja que aqui ó, ele dá 2% ao mês para todos os 3 meses. Né? Então, não houve alteração, não houve variação da taxa de juros. Então, a gente pode fazer o uso dessa fórmula aqui acumulada do montante. Tudo bem? Se não fosse, professor, se não fosse, a gente teria que fazer uso dessa outra fórmula aqui. Vou apagar para facilitar a nossa visualização. A gente teria que fazer indicação aqui, ó, I1, I2, I3, por exemplo. Teríamos 3 taxas aqui, ó, uma taxa para cada período. E aí a gente não poderia usar essa fórmula aqui de baixo, tá? Uma dica importante, uma informação muito importante para a gente que está estudando cálculos financeiros, tá bom? Vamos seguir? Resolução aqui para a letra B. Aqui estão os dados. O montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula que a gente acabou de achar. Montante é igual, substituindo agora os dados aqui, né? 100 vezes 1 mais 0,02 elevado a 3. A gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, somamos esses valores, 1,02 elevado a 3, vai dar 1,06121. Usamos aqui 5 casas decimais, seguindo o padrão das tabelas financeiras. Para resolver essa potência, você pode fazer uso da calculadora normal, calculadora científica, pode fazer uso da calculadora financeira HP12C e pode fazer uso também da tabela financeira. Então, o que ficar melhor para você, tá certo? O montante aqui, calculando, vai dar 106,12. Esse é o formato analítico. Vamos aqui para o formato da HP12C. A gente inicia limpando os registros financeiros da HP, FClear, FIM.
Depois a gente lança os dados que a gente tem, sem CHS-PV, esse CHS vai trocar de sinal, ele está positivo, fica negativo, indicando que é uma saída de caixa, tá? 3N, 2I. Novamente a ordem, ela não interessa, ela não vai mudar o resultado, a gente poderia começar por N, depois por I, depois o CHS-PV, tá certo? Valor futuro, 106,12, bateu com formato analítico, tá tudo ok. Bom, o diagrama que a gente tem aqui é o diagrama padrão para uma série única de pagamento, que a gente costuma chamar. 0 é o investimento aqui, hoje, né, o tempo 0. 100, o valor do que foi investido, né, representa uma saída de caixa, setinha para baixo. Vai ficar aplicado durante 3 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. Vai apresentar um valor de resgate de 106,12. Está aí a questão 2, fazendo uso da fórmula principal, letra B aqui, tá bom? Vamos aqui tratar das mudanças na unidade de tempo. Qual o valor de resgate de uma aplicação de 500 durante 12 meses a uma taxa de juros de 3% ao bimestre? Vamos aqui aos dados. O capital é de 500, capital valor aplicado. O tempo de aplicação de 12 meses é a taxa que vai remunerar 3% ao bimestre. Note que a gente já tem uma incompatibilidade, né? A taxa está em bimestre. Olha aqui, ó, 3% ao bimestre. E a unidade de tempo aqui é mês. Então, essa incompatibilidade, a gente precisa resolver primeiro ela, né? Bom, o primeiro passo aqui da gente é dividir 12 meses por 2 para a gente encontrar em bimestres. Então, a gente está deixando aqui na mesma unidade de tempo, né? E fazendo a referência da unidade de tempo da taxa, ok? Bom, resolvido o problema da incompatibilidade, agora a gente vai para o uso da fórmula geral aqui do montante, né? Montante é igual ao capital de 500 vezes 1 mais I, a taxa é 0,03 elevado a 6. O montante é igual a 500 vezes 1,03 elevado a 6. 1,03 é o resultado dessa soma, né? 1,03 elevado a 6 vai dar 1,19405. Novamente, a gente pode fazer uso da tabela financeira, ou da HP, ou da calculadora financeira para chegar nesse resultado. Multiplica por 500, chegamos aqui a 597,03. Na HP, F, CLI, FIN, um padrão, né? Sempre limpando os registros financeiros que ficam na HP. 500 CHS-PV, trocamos o sinal do valor que a gente insere no PV. 6 tempo, 3I. Note que a gente vai usar aqui 6, né? Da mesma forma aqui no formato analítico. E não 12, né? Porque 6 bimestres, dado que há uma compatibilidade aqui, tá bom? 6N, 3I. Valor futuro é igual a 597,03. Os valores aqui bateram, tudo ok. Vamos para o nosso diagrama. No tempo 0, o valor do investimento, setinha voltada para baixo, indicando saída de caixa. Vai ficar aplicado durante 6 bimestres a uma taxa de 3% ao bimestre, gerando aí um valor de resgate de 106,12. Você deve estar se perguntando se haveria uma segunda opção. Sim, existe sim uma segunda opção. Transformar a taxa bimestre, que está em bimestre, em ano, né? Ou a gente também poderia transformar a taxa que está em bimestre em mês. Bom, poderia ser feito isso, mas o detalhe aqui, meus amigos, é que não pode ser feito usando regra de 3, e sim equivalência entre taxas de juros. Em juros compostos, não usamos regra de 3. Para transformações de taxas de juros, usamos as técnicas de equivalência de taxas de juros, tá bom? Temos uma videoaula falando sobre isso e recomendo que vocês assistam, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido todo o assunto, né? E aguardo vocês nas próximas videoaulas. Até mais e um abraço. Tchau!